Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a nossa meia-noite da semana, desse trecho de Toldot, a história, aqui especificamente a história de Isaac, mas na verdade é a história da família, a construção agora dessa instituição família, que é o núcleo de toda a história com H maiúsculo, e que nesse trecho é apresentada. Nós não temos muitas vezes noção do complexo de envolvimentos que representa o advento da família. A família, ela, acima de tudo, produz um novo modelo masculino para o macho, e esse novo modelo para o macho vai acabar produzindo um novo modelo para a fêmea, construções que são de identidades, e é quase como se nós tivéssemos, nós que vivemos numa era de reconstrução do nosso entendimento sobre gênero. Aqui é quase como se nós tivéssemos uma situação paralela, como se nós estivéssemos num tempo com uma certa semelhança com o nosso, quando o ser humano vivia realmente uma transformação sociopsíquica muito profunda. E esse trecho que nós estamos lendo, que é basicamente do nascimento dos gêmeos, os dois filhos de Isaac e Rebeca, apresenta exatamente nessa duplicação dos gêmeos algumas das tensões, a representação das tensões, das polaridades, das contradições que essa instituição da família iria produzir. E já no ventre de Rebeca, há conflito, nada mais poético e bonito do que essa representação da interioridade, do intrincado que é no espírito, na essência, no cerne da alma humana, essas transformações identitárias. E esses dois filhos são homens. De novo aqui o foco patriarcal, obviamente, no homem, mas há uma razão além dessa que nós temos no nosso olhar já muitos séculos, até milênios posterior a essa construção da família. O patriarcal, ele é proposital, a mirada patriarcal, ela é porque a grande novidade, mencionamos isso no nosso encontro passado, a grande novidade da família é a captura do macho para um compromisso a longo prazo com essa estrutura familiar. Então, há aqui realmente um foco, e a pergunta é: como será esse homem familiar? Como será a identidade desse personagem que já vinha sendo ali montada, A gente já tinha percebido algumas das tensões mais primitivas, que são as tensões do sacrifício, da escolha, ali entre Ismael e Isaac, tensões já familiares, intra-casal, com as questões que envolveram Sara e Abraão, mas agora nós estamos indo mais profundamente, porque nós vamos enxergar onde a família realmente se constrói, que é, como eu tinha dito, no nascimento dos netos de Abraão. É nos netos que se consolida o conceito de família. O mundo animal tem famílias com filhos. Netos é justamente a história. É esse vínculo que o ser humano consegue estabelecer entre si, o presente, o passado e o futuro.
E a família é o núcleo dessa representação, desse desejo de transcendência que o ser humano tem que buscar, uma vez que ele conhece a sua finitude e precisa estar engajado em alguma coisa que é maior do que si mesmo. A salvação humana, ela depende de você participar de alguma coisa que é maior do que você. Senão, você vai perder tudo em algum momento, mesmo que seja aos 120 anos da sua existência. Então, essa estrutura, ela agora revela as suas tensões mais profundas mesmo. Não só essas que nós havíamos identificado em Abraão e Sara, né, que são tensões de sobrevivência, tensões de pensar como seria a continuidade dessa família. Esses investimentos ainda iniciais, agora, no nascimento desses netos, que são Jacó e Esaú, esses gêmeos no ventre de Rebeca, nós vamos conhecer, nós vamos colocar os holofotes e enxergar essas tensões de maneira muito verdadeira. A primeira tensão que aparece é justamente como preparar esse novo homem. E peço desculpas aqui, o centro parecer que é o homem, quando até essa história é uma história onde a grande protagonista é Rebeca, que vai ser a dona do destino. Não só ela se incomoda, né, com esses dois filhos no seu ventre que brigam já no seu útero, e ali ela escuta de Deus, né, desse ponto que está acompanhando esse desenvolvimento de destino do ser humano. E é ela que vai ser protagonista. É para ela que ele diz, não se preocupa, os dois vão ter o seu lugar na história, mas alguma coisa importante está acontecendo aqui, em que o menor, o mais novo, né, se sobreporá ao mais velho. Então, assim, aqui a gente já tem toda uma estrutura de como a família, das dificuldades da família, né? Para a família, e essa é a narrativa da família, é sempre quem será o líder da clã, quem é que vai estabelecer a liderança e vai conseguir encaminhar esse projeto familiar de transcendência. Mas por trás dessa narrativa, né, que concedia ao filho mais velho, até por razões óbvias, né, o filho mais velho sempre será o mais maduro. Né? Quando a gente tem filhos, normalmente o primogênito ele tem mais idade, ele tem mais condições de liderar os filhos em caso de uma necessidade ou quando os pais vierem a faltar. No entanto, isso não é uma regra absoluta. E há filhos que vão demonstrando maior maturidade, maior competência, e não depende dessa idade cronológica. Então essa é uma estrutura, digamos assim, de tensão da família. Mas nós temos uma tensão muito mais profunda, que a pergunta é, quem é o homem? Quem é o homem que nasce na família? Por que essa pergunta? Porque esse homem não é o homem da natureza. O homem da natureza, como nós havíamos mencionado, ele teria buscado um outro mecanismo mais eficiente para a sua procriação, né, que era a independência. Uma tensão que existe para os machos até os nossos dias. Né, tanto pela condição, muitas vezes, fisiológica, né, do aparato sexual masculino, como da obviedade em que a multiplicidade de sêmen tem uma eficiência muito maior fora da monogamia, fora desses compromissos, né? E então, assim, o foco fundamental é justamente nessa produção de quem é esse homem das tendas.
Eu acho que é o título desse trecho, né? É o homem das tendas. O homem das tendas vai produzir uma mulher das tendas, né? Vai produzir cada um com uma identidade dentro dessa instituição, mas o foco está sendo dado no masculino porque a identidade feminina ela não ficou tão, digamos assim, prejudicada no primeiro momento do estabelecimento da família. Ela vai ficar muito prejudicada no segundo momento da família. Mas no primeiro momento da família é a captura desse macho para esse compromisso. E é por isso que agora estão nascendo 2 meninos e que, além da narrativa de disputa de liderança, quem será o líder da família, né? E aqui vem até essa quase equivalência dos gêmeos, porque quem é o primogênito de gêmeos? É quase como se fosse aqui uma tentativa de olhar assim o extremo, né? E aqui nascem, né? Sempre nasce um primeiro, que no caso, segundo o relato, é Esaú, e Jacó nasce segurando no tornozelo dele. Portanto, demonstrando essa rivalidade entre irmãos, que é parte de toda a estrutura familiar. Porque como a família tem uma narrativa de expectativa, nós já nascemos num contexto de rivalidade entre os irmãos. Essa rivalidade, para a nossa sensibilidade, muitas vezes puxa, mas que coisa horrível. Tá? Mas, na verdade, todos os sistemas da natureza gostam da competição, da capacidade de adaptação, e é um processo seletivo que a própria família, de certa maneira, integra dentro da sua instituição. Mas a pergunta é o modelo desse masculino. Não é claro qual é esse gênero que está sendo produzido na família. Desculpa usar esse termo, eu sei que esse termo hoje tem muitas conotações diferentes, há todo um entendimento, mas eu acho que nós não temos nenhum outro parâmetro para entender a profundidade do que está acontecendo nesse momento. Há uma necessidade de criar um modelo para o macho, que é muito aqui representado por esses 2 filhos. Um nasce e vai se transformar, é cabeludo, e ele vai se transformar no homem do campo, no caçador. E o pai, Isaac, vai apreciar esse filho exatamente pelo seu vigor, pela sua coragem, pela sua masculinidade, virilidade. Enquanto que o outro, ele se transforma, Jacó, num homem das tendas. E que tem uma aproximação com a sua mãe, né, com Rebeca, e o casal vai demonstrar uma preferência, a preferência ao olhar feminino por esse homem das tendas e a preferência masculina, né, de Isaac por esse homem caçador. Quando eu digo preferência feminina, não me entendam na área erótica, né? Eu estou falando nas características de identidade feminina. Então, o que está sendo gerado agora é um novo gênero. Um novo gênero para o homem que vai implicar numa criação de um novo gênero para a mulher. Por que a gente fala tanto da necessidade para os filhos, homens, de um modelo masculino? Porque há alguma coisa comportamental a ser adequada para um homem, né, dentro da realidade familiar, que depois se expande para a social, né, dentro da sociedade e da civilização ocidental, pelo menos, e que ela é muito baseada na formação de um novo masculino. E isso cria todo tipo de
questões de dificuldades para para o macho, para o masculino dentro da família. E aqui a gente tem essa representação muito forte. Enquanto que Abrão representava aquele homem civilizado, do bem, hospitaleiro, que não é um homem grosseiro, que resolve tudo pela guerra. Nós temos o filho, Isaac, que agora é o líder dessa família, mas Isaac é o sobrevivente, é aquele que se expôs já às primeiras violências da família, às primeiras violências da tentativa de domesticar a si mesmo, de se disciplinar, né, que o ser humano está aplicando a si por conta da sua consciência, da sua leitura daquilo que é apropriado e a tentativa humana de criar um novo território, né, que essa é a ideia do exílio do paraíso. Nós estamos moldando o meio ambiente onde nós vivemos. Nós não somos só indivíduos dentro de um meio ambiente, nós estamos reconstruindo esse meio ambiente ao mesmo tempo que estamos transformando a nós mesmos. Então, esses dois personagens masculinos que representam justamente o homem dócil e o homem do rigor, o homem que é capaz de ser o sacrifício, né, ir para a guerra, aquele que diz, então vamos lá, seja o que for, né? Esses dois homens agora estão buscando um modelo. E seria ele esse do caçador, seria ele esse do homem das tendas. Digamos assim, a história que nós vamos ouvir é a história que vai privilegiar, né? Nós temos ali a clara apresentação desse homem da natureza como sendo um personagem que tem que ter gratificação imediata, né? Lembram da história em que Jacó não é o primogênito e ele valoriza a estrutura familiar. Ele é um homem das tendas, portanto, para ele a família e essa construção do projeto de família é tudo. Enquanto que Esaú, ele é o personagem ainda mais da natureza e não se importa tanto com essas instituições da família, a bênção da família, do pai. Tanto é que ele vai estar pronto a vender a bênção paterna que caberia a ele como primogênito por um prato, né, por um guisado, né, existem várias versões, uma lentilha, um guisado, um ensopado, porque ele vinha da floresta com fome, e Jacó, aquele que é das tendas, que se preocupa com a instituição família e quer a bênção do pai, ele faz essa troca com o irmão, que literalmente diz, que me importa esses títulos, essas questões todas, o importante é viver a vida agora, aproveitar e comer, que eu estou com fome. Então, essa gratificação imediata, que é uma representação desse espírito masculino. Tá? E quando a gente tem na sociedade esses personagens, normalmente a gente enxerga de maneira assim, que figura grosseira, né? Mas eles emanam talvez uma propensão muito natural dessa condição masculina e socializar, civilizar esse homem não é uma tarefa simples. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui a tensão dessa bênção. Né? O que é receber a bênção dos pais? Né? E particularmente aqui no caso do pai. E, de novo, não é aqui uma referência superlativa do homem em relação à mulher, mas a dúvida é justamente quem é que o pai abençoa. A pergunta né, para o filho, como em busca de um modelo de masculinidade para si, está atrelada a essa expectativa do pai, esse olhar do pai e a bênção desse pai.
A mãe protege de uma maneira que o pai nunca vai conseguir proteger. O pai oferece, dentro da espécie humana, identidade de uma maneira que a mãe nunca vai conseguir oferecer. Isso vale para meninos e meninas na construção da família, mas digamos assim, é fundamental para a identidade masculina essa bênção paterna. E nós mesmos somos hoje, né, apesar de que o mundo hoje já vive de fenômenos extrafamiliares, nessa concepção tão convencional, mas ainda muito impactado, as nossas questões de identidade estão mergulhadas na família humana. E aí eu falo da família particular de cada um de nós e da civilização humana, cada uma delas com as suas opressões, com as suas tensões, que são, na verdade, inerentes a qualquer pacto, a qualquer compromisso. Então, por isso que para mim, esse é um momento muito interessante em que o texto, de forma muito primitiva, aborda esse desafio do surgimento de um novo gênero. Eu acho que para a espécie humana, o surgimento de novos gêneros será uma constante. E de alguma forma eles vêm atrelados à questão da sexualidade, mas talvez elas ganhem inclusive uma outra, à medida que nós nos afastemos da opressão, digamos assim, do julgamento, de uma sociedade mais dogmática, talvez até mesmo a tensão pela sexualidade ela venha a cair. E nós tenhamos a questão de gêneros humanos toda vez que a gente tiver realmente uma estruturação externa que demande uma relação do indivíduo com esse meio de forma diferente daquilo que até então havia sido experimentado. Então, olhar a nosso trecho, dar foco a essas tensões da família é extremamente interessante. Né? Vou falar rapidamente para concluir essa questão dos irmãos, que estão ambos buscando a afirmação paterna de que a sua identidade é correta, seja o homem das tendas, seja o homem da caça. E há aqui uma inadequação para ambos. Né? O homem da caça vai acabar se sentindo no final da história, né? Lembram da história que Isaac fica cego e está com idade, e ele vai ter que fazer essa bênção, transmitindo a liderança da família, e se aproveita Rebeca desse momento em que Esaú vai à caça para matar um veado e trazer ao pai esse animal que era o elemento gourmet que o pai mais adorava. E nesse ínterim ela faz com que Jacó se passe por Esaú, né, se cobrindo de peles para que ele fosse cabeludo e trazendo ao pai uma comida que era ali um animal que ela preparou para ele, e o pai abençoa Jacó pensando que está abençoando Esaú. Numa história que é muito linda, literariamente muito bem construída, e que quase que uma cena daquelas da vovozinha de chapeuzinho vermelho. Ele desconfia de todo esse ardil, e ele, na verdade, parece, de forma subconsciente, inconsciente, ele parece participar dessa trama, que é de inverter a lei ali interna da família, de que daria a Esaú a bênção, e quem leva a bênção é
Jacó. Mas não leva essa bênção verdadeira, porque ele vai em busca de uma bênção, mas leva uma maldição, que depois vai ter um custo pela vida fora de Jacó, identitário, né, de caráter, de reconhecimento do seu próprio caráter, que obviamente é uma lição à parte sobre o fato de que os ardis, essa forma de encobrir, de mentir, não atende verdadeiramente às profundezas da nossa consciência. Mas ali temos essa dificuldade dos irmãos de acharem a sua própria identidade. E ali há uma outra revelação dessa estrutura familiar, intrafamiliar, porque são vários os comentaristas que vão vendo um deteriorar, né? Esse casal que é Isaac e Rebeca, eles começam de forma extremamente romântica, né? Há uma indicação de passional na relação desse casal, que parece que vai se tornando mais... Né? Ela começa bastante aquecida, né? Caliente, e depois vai se tornando, claro, com o envelhecer, mas talvez uma própria característica da família e da sexualidade desse casal matriz da família. E é nesse trecho que nós lemos, numa passagem que o rei filisteu Avimelech vê de longe, numa passagem lá onde ele também tinha interesse em Rebeca, mas ele vê pela janela, ele vê Yitzhak metzachek im Rivka ishto. Ele vê Isaac brincando, né? Aqui obviamente com uma conotação erótica, brincando com a sua mulher, o que nos faz entender até mesmo uma passagem anterior, quando há o primeiro conflito lá entre Sara e o filho de Agar, que é Ismael, porque aparece Ismael brincando com Isaac, e isso é como um alerta para Sara. Talvez tenha ali alguma conotação de sexualidade imprópria que deflagra esse alerta para Sara. Mas aqui a gente vê que aquele casal que era tão aquecido do ponto de vista passional, erótico, né, ele vai se tornando, ele esfria essa relação. Como que a gente sabe que ela esfria? Alguns detalhes, né, que estão aqui ancorados talvez no cenário literário desse trecho, né? Alguns comentaristas apontam isso de que a gente começa a ter um interesse maior pela comida, né? É uma espécie de projeção, de transferência, né, para a comida da nossa libido. Então, o fato de que Isaac se torna um grande apreciador gourmet e espera com grande ansiedade pela chegada e o cheiro, o aroma, tudo isso são conotações eróticas atribuídas à comida e que provavelmente falam dessa transição, dessa transferência à comida da libido da dimensão sexual. Por mais que isso seja, obviamente, subjetivo e ali indireto, não objetivo em termos da narrativa, outro aspecto que demonstra essa dificuldade interna da família, do casal que forma os pais dessa família, é justamente a preferência de um filho. Toda vez que você tem a preferência de um filho, você demonstra que há algum tipo de tensão dentro do casal, e essa tensão muitas vezes pode ser de ordem envolvendo libido, sexualidade.
É claro que nós fazemos... O que é a preferência por um filho dentro do ambiente de uma família? Às vezes a gente vê um filho com mais dificuldade e o outro tem mais aptidões, dons que já nasceram, que são inatos, e nós fazemos um movimento ali de tentar equalizar, de dar, parecer, trazer aos nossos filhos equipará-los de alguma forma e dar mais apoio a quem precisa. Mas óbvio que isso é uma arte dentro da família, né? Por mais que você pareça o correto, né, como uma atitude, você tem que saber muito elogiar, mesmo aquele que tem mais dons, mais aptidões, você tem que elogiar e saber fazer essa valoração, né, de cada um dos filhos, sem obrigatoriamente sacrificar um deles, em geral aquele que tem mais capacitação, mais aptidão. Você tem que fazer isso com muita maestria. Mas a escolha, ela representa, né, o fato de que Isaac ama mais a Esaú porque é esse caçador, e Rebeca ama mais a Jacó porque é mais das tendas, como ela, demonstra uma separação do casal. E como esse casal não se comunica, né, por que eles não têm uma fala sobre isso? Por que eles não... como a gente teve no caso de Sara e Abraão, onde Sara diz para expulsar Agar, Abraão diz para ela que não, e é necessária intervenção aqui de um terapeuta de casal, né, de um terapeuta familiar aqui, que é o criador e que manda ele escutar a Sara e prestar atenção na escuta que Sara tem da realidade. Aqui não há essa conversa, há, na verdade, um esfriamento e cada um desses dois personagens da família atua como se tivesse uma agenda própria. E que, no final da história, ela vai ser favorecida, né, pelo fato de que, nos bastidores, e isso é muito comum na família, apesar de estarem em posições opostas, o casal, eles trabalham de forma inconsciente em coletivo. Então, a cegueira de Isaac, ela é extremamente providencial para que você possa favorecer esse protagonismo de Rebeca, que vai ser aquela que produz o caminho dessa história e do destino. Então, é muito interessante que, e será, né, o ponto, a fixação de Isaac pelos alimentos, pela comida, né, essa vulnerabilidade que demonstra uma família que está tendo dificuldades, que está tendo uma disfuncionalidade, é justamente nessa fixação por comida que está o ponto cego de Isaac. Porque vai ser justamente num jantar onde ele está sendo enganado, né, por esse banquete. E é simbólico aqui essa construção dessa problemática familiar que vai ser ali resolvida nesse momento. É muito interessante que a questão dos pais, ela se reflete sobre os filhos de uma maneira muito forte dentro da família. Há uma passagem em Êxodo em que é dito que o pecado dos pais, ou a culpa dos pais, se alastra por 3 ou 4 gerações dentro da família. É simbólico de que essas disfuncionalidades, elas impactam, elas viram um karma não só para o filho, não só para o neto, até além disso, 3ª e 4ª gerações. Portanto, um dos elementos muito intensos da família, tóxicos até mesmo da família. Porque nós temos aqui o elemento desses filhos
que percebem expectativas. Nós vemos aqui o impacto que tem essas disfuncionalidades entre o casal, que gera, digamos assim, polarizações, né? A criação aí de polêmicas internas que dividem a família e que vão impactar. Esses irmãos vão ficar brigados por um tempo enorme. E temos aqui, portanto, esse microcosmo da própria família humana e as suas questões que estão sendo construídas nesse trecho, nessa paraxá, que é sobre a história. Não é à toa que ela se chama Toldot, né? Não só ele Toldot Yitzhak, né? Essa é a história de Isaac, mas essa é a história da família e essa é a história da humanidade. E a luta por essa bênção. O que é a bênção? A bênção é a identidade. Essa é o grande patrimônio de qualquer família. Volto de novo aos nossos tempos para fazer essa ponte proposital, que é a importância dessa identidade familiar, vou chamar assim, e vou trazer isso numa equiparação ao gênero. Eu sinto que o reconhecimento de gênero, e é um aspecto talvez, eu não quero ser, nem tenho conhecimento para isso, mas um aspecto muito importante do gênero é que o gênero, a gente só veio descobrir isso nessa geração. O gênero não são 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 23. Os gêneros provavelmente são individuais. É uma história individual da identidade de cada um de nós. Nós que olhamos o gênero sempre só pelo viés da sexualidade. Na verdade, o gênero é a nossa inclusão na história da grande família humana. Como nós nos representamos socialmente, como nós nos comunicamos e interagimos socialmente, é a determinação do nosso gênero. E eu ousaria dizer que cada ser humano tem um gênero. Apesar de nascer dentro de um corpo com uma matriz reprodutiva específica, o ser humano tem um gênero particular e próprio, porque é disso que até esse trecho está falando. Qual é o modelo? Qual é aquele modelo que representa para si, que desconstrói essa inapropriação que o ser humano muitas vezes experimenta em relação a si mesmo. E isso está no âmbito da família. Isso nasce quando nós temos ali os nossos pais, os nossos irmãos, e essas relações todas determinam quem cada um de nós é. E isso se expande à nossa comunidade próxima, se expande à sociedade e até mesmo ao conceito da humanidade acerca, né, de valores universais. E esses são conflitos intrafamiliares, mas são conflitos, quando ouvir a palavra família, entenda que aqui há um projeto humano por uma transcendência, por uma alocação da consciência dentro da realidade. Como que nós podemos nos situar possuindo uma consciência, uma cognição do mundo à nossa volta, e isso impacta a pessoa que nós somos. Então, esse trecho, eu acho que ele tem tantos, eu acho que quem quiser dar uma olhada aí nos primórdios das tensões, das energias ali que estão sendo mexidas e trabalhadas no âmbito da família, vão encontrar nesse trecho muitos elementos, né, que constituem
coisas que são muito atuais, porque representam esse impacto que a família gera na identidade pessoal de cada um de nós. É isso que é, de certa forma, a história, né? A história, ela é diferente da natureza, que existe um ambiente e você interage com o ambiente. A história é um indivíduo em evolução, em transformações internas, né? Mas que interage com um meio ambiente que também é plástico, que também pode ser modificado, compreendido de forma diferente, porque é assim que a consciência entende, ela entende a realidade de forma plástica. Então a história é a vida das pessoas imersas na projeção daquilo que as pessoas constituem como realidade. E com as suas tensões, com as suas questões muito próprias e suas violências, né, adaptativas, suas violências competitivas, que são próprias da existência, da vida. Então, todos nós queremos atenuar esses impactos, mas cada projeto, cada nova etapa que nós avançamos na construção desse projeto de transcendência, que é a tal da família, ele sempre vai produzir para nós algum tipo de inadequação. E aqui esse personagem que está sendo criado, que é Jacó, agora sim, a matriz humana que vai dar continuidade à história, agora já a história formada, não a pré-história. A pré-história eram esses antepassados que ainda não tinham se constituído como a família e o homem das tendas e a mulher das tendas, né, que é esse núcleo que vai construir Jacó, que será o mesmo personagem de Israel. Jacó vai receber o nome de Israel, ele é o pai das 12 tribos, ele é o pai da história. Aqui está sendo forjada a história numa identidade que tem, talvez como título, né, a presença do homem das tendas e da sua parceira das tendas, que também agora ganha essa identidade de ser a protagonista dos bastidores. Falamos disso no encontro passado, que essa mulher das tendas, né, que também não é a mulher da natureza. A mulher da natureza protege seus filhos, cuida, mas até um certo ponto. A mulher das tendas, que é esse imaginário da mãe mediterrânea, da mãe judia, né, ela é uma protagonista de bastidores, onde ela, em conjunção com os pontos cegos dessa identidade masculina, né, ela ajuda a forjar o destino desse núcleo, a construção desse destino. Essa família hoje está sendo muito transformada, né? Essas novas identidades que estão sendo permitidas, né, a serem vividas em liberdade e sem ter que estarem ocultas, né, de alguma forma reprimidas, né, no subsolo aí das inconsciências e das negações sociais que a gente tem. Ela hoje está forjando em busca, eu imagino, de construir essa nova família, que é esse projeto de transcendência para um ser humano finito, projeto esse fundamental para que as coisas possam ter significado, que elas possam ter um propósito, porque senão elas não têm esse propósito. Na natureza, que é um meio fixo, não existe propósito. O propósito depende dessa plasticidade em que até o meio externo
pode ser interpretado, pode ser reconstruído e uma realidade que só existe em relação a essa realidade interna, cognitiva, consciente do ser humano. Um mundo de muitas complexidades adentravam essa primeira família, da mesma maneira que Adão e Eva passaram a ter que decidir e se responsabilizar pelas suas vidas, algo que é um salto quântico nos desafios a essa espécie humana. Agora também há um segundo salto quântico, que é lidar com esse meio ambiente mutante, evolutivo pelo olhar. Não só você é evolutivo, mas a sua capacidade de olhar para a realidade e enxergá-la de forma totalmente diferente. A plasticidade desses dois meios forma a tal realidade humana. Isso que a gente quer escrever nos livros como sendo a história, e produz, acima de tudo, novas identidades. Identidades que abrem uma nova possibilidade dentro da própria existência de novas subexistências e algo se amplia profundamente. Essa é Toldot. Essa é a ignição histórica que o nosso trecho está tentando apontar a todos nós. Pare e pense sobre a sua família, como a sua identidade está amoldada, né? Como ela está ali encaixada, como se libertar ou até mesmo afirmar aspectos dessas estruturas diz respeito a você. As estruturas dizem respeito a você. Aqueles que são ainda que estão dentro de famílias, dentro dessa construção talvez mais clássica, né? Podem identificar todas essas tensões, principalmente o impacto, a força que tem o nosso desejo de sermos abençoados pelos nossos pais, por termos essa confirmação de que a nossa identidade é apropriada perante os nossos pais, o que às vezes pode ser tão monstruoso, tão difícil quando a gente não encontra por qualquer razão. Acho que essa tensão vivida por cada um de nós dentro da sua realidade. O mundo está produzindo novas estruturas que têm o desafio de serem transcendentes. Se elas não forem, elas não são estruturas da família, mas de alguma forma vamos ter um deslocamento dessas tensões, ou, quem sabe, estejamos muito próximos do advento de uma nova etapa, né? De uma matriz diferente dessa da história. Muitos falam do final da história, talvez seja algo relativo a essa construção que durou tanto tempo e que foi tão rica e propulsora desse destino avassalador de adaptação e inadequação, que o ser humano acabou produzindo e que talvez demande um outro olhar que tenha a grandeza, a dimensão que tem a palavra Toldot, a palavra a história. Até mais, até o nosso próximo Hatzot Shavua, nosso meia-noite da semana.